Oi, pessoal! Vamos continuar as nossas aulas de literatura, hoje com o capítulo 10. No capítulo 10, nós vamos estudar um pouquinho sobre a segunda geração do modernismo, que é a geração de 30, que também é chamada de fase de reconstrução. Lembram que na geração de 22, que é a primeira geração do modernismo, nós estudamos a geração também chamada de fase de destruição. Não foi assim? Que era a destruição dos preceitos passados. Agora nós vamos para uma fase de reconstrução, tá? Porque vai trazer um pouquinho da realidade do Brasil, né? Um pouco das características também, né, de outras escolas, como o realismo. Nós vamos estudar hoje o gênero prosa com os autores José Lins do Rego e Raquel de Queiroz. Vejam só, a geração de 30 iniciou-se com a publicação da obra A Bagaceira, que é uma obra do José Américo de Almeida, lá em 1928. A bagaceira é uma referência ao bagaço da cana-de-açúcar, que era o período do ciclo da cana-de-açúcar, certo? A segunda fase do modernismo tem como base as temáticas sociais. Então, vai ser um momento que vai estar voltado para a realidade, né, do Brasil, para as questões sociais, assumindo uma postura de denúncia contra problemas como a seca, a miséria, as relações de trabalho injustas, o coronelismo e etc. Veja que é uma fase bem social. O regionalismo também figura como assunto nas produções do período. Então, vocês vão encontrar autores tratando, por exemplo, de uma determinada região. Nós vamos ter, nesse momento, autores tratando do Nordeste, mas também na fase de 30, nós vamos ter autores tratando de outras regiões. Então, a geração de 30 traz ainda, além de ser uma fase de reconstrução, de temáticas sociais, traz uma característica regionalista. Esse regionalismo não tem um teor sentimental nem idealista das obras românticas, porque no romantismo nós encontrávamos muitas obras que eram, na verdade, idealizadas. O espaço, o lugar em que estava sendo retratado era idealizado, né? E na geração de 30 nós não vamos encontrar essa idealização. Os escritores passaram a reutilizar moldes literários já consagrados, por isso uma fase de reconstrução. Como o romance realista, né, apresentando categorias da narrativa de modo demarcado, esse movimento ganhou força após o Congresso Regionalista de Recife, em 1926, que foi organizado pelo sociólogo Gilberto Freire e pelos escritores José Lins do Rego e José Américo de Almeida. Esse congresso tinha como proposta divulgar uma literatura comprometida com a problemática nordestina. Qual era essa problemática nordestina? A seca, né, as instituições arcaicas, a corrupção, o coronelismo, o latifúndio, a exploração de mão de obra e os contrastes sociais. Os autores da geração de 30 trabalharam a relação entre a terra e o ser humano. O texto deles ganhou um caráter social, político e participativo, buscando mostrar o desenvolvimento da região da seca, destacando aí a permanência de desigualdades e impasses. O autor que a gente vai estudar agora, da geração de 30, é o José Lins do Rego, que trazia aí a ficção e a memória, né? Ficção e memória. Ou seja, a literatura trabalha essa questão ficcional, né? Assim, mas dentro da ficção, José Lins do Rego trazia as suas experiências, né, as suas experiências de vida. Então, nós podemos classificar a obra do José Lins do Rego, isso é questão de vestibular, como uma obra memorialista. Por quê? Porque traz as suas memórias. José Lins do Rego destacou-se por retratar a desestruturação da velha oligarquia açucareira do Nordeste.
Em seus livros, narra-se a decadência dos senhores de engenho. Em suas obras, misturam-se memórias e reminiscências de sua própria vida, por isso uma obra memorialista. O sistema socioeconômico criado pela monocultura, em que vigora trabalho com traços escravocratas e a autoridade patriarcal dos proprietários de terra, é descrito nos romances do José Lins do Rego com bastante precisão. Outros aspectos do Nordeste do período são incorporados pelo escritor às suas narrativas, como o cangaço e o misticismo. A sua obra romanesca pode ser dividida em 3 eixos principais. Quais são eles? O ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do cangaço e o misticismo e seca, que também são as obras chamadas independentes. Vamos estudar um pouco, sobre a primeira parte da produção literária do José Lins do Rego, que é o ciclo da cana-de-açúcar. Pertencem a esse ciclo as seguintes obras: Menino de Engenho, de 1932, Doidinho, de 1933, Banguê, de 1934, Usina, de 1936 e Fogo Morto, de 1943. As obras que integram essa fase literária têm como traço comum componentes autobiográficos, porque José Lins do Rego foi criado no engenho do avô, remetem à vida do escritor no engenho do avô ou às lembranças na época de internato, com exceção de Fogo Morto, que é uma narrativa considerada independente. Faz uma referência à decadência dos engenhos, o fogo morto. Que o engenho precisava do fogo para fazer aí o melaço, o açúcar. E aí, com a chegada das usinas, nós temos essa obra traz a decadência dos engenhos. Por isso a referência, por isso o nome é esse, a referência é a que eu estou dando a vocês. A outra parte da produção literária do José Lins do Rego é o ciclo do cangaço, do misticismo e da seca. As obras que compõem esse período são Pedra Bonita, de 1938, e Cangaceiros, de 1958. A narrativa de Cangaceiros dá continuidade aos eventos iniciados em Pedra Bonita. José Lins do Rego descreve a luta pela sobrevivência no sertão nordestino. Enfatiza-se nessas obras o problema do fanatismo religioso. Vamos agora estudar um pouquinho sobre Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras, é uma das maiores representantes da luta pelo lugar da mulher também na literatura. Inclusive ela trata de questões sobre a condição da mulher nessa época em suas obras. Isso é trazido inclusive em obras que foram adaptadas para a TV, como Memorial de Maria Moura. E a Raquel de Queiroz traz um olhar pungente, um olhar intenso para o sertão e para o mundo. Foi a principal responsável pela consolidação do romance regionalista de temática social, denominado como romance de tese. Por quê? Porque estabelece um firme compromisso com a divulgação dos problemas sociais e com a investigação dos dramas humanos da realidade brasileira. As principais características da escrita da autora são dinamismo e concisão, linguagem coloquial, utilização do discurso direto, construção de diálogos com naturalidade e realismo. Do ponto de vista temático, há um predomínio da análise social e também da análise psicológica. A escritora desempenha o papel em favor da renovação da representação da condição feminina na literatura brasileira. Em suas obras, a mulher figura quase sempre como uma protagonista e persegue sua independência em uma sociedade patriarcal e autoritária. Eu trouxe para mostrar para vocês um pouquinho sobre a condição da mulher, mostrada aí, a condição feminina na literatura brasileira, esse papel que a Raquel de Queiroz desenvolveu em favor da renovação da representação feminina e essa mulher como protagonista buscando a independência em uma sociedade patriarcal e autoritária. Vocês vão encontrar em algumas obras da Raquel, mas eu trouxe um trecho do romance O 15,
que vai apresentar duas histórias paralelas, certo? Que é a história de uma família de retirantes e a história de Conceição, né, da professora Conceição. E tratando sobre o que a gente acabou de falar, dando destaque a essa condição, né, da mulher na literatura e na época, Raquel de Queiroz escreveu o seguinte: maciamente, num passo resvalado de sombra, Dona Inácia entrou de volta da igreja, com seu rosário de grandes contas pretas pendurado no braço. Conceição só a viu quando o ferrolho rangeu abrindo. Já de volta, mãe Inácia? E você sem largar esse livro, até em hora de missa. A moça fechou o livro rindo. Lá vem Inácia com briga. Não é domingo? Estou descansando. Dona Inácia tomou o volume das mãos da neta e olhou o título. E esses livros prestam para a moça ler, Conceição? No meu tempo, moça só lia romance que o padre mandava. Conceição riu de novo. Isso não é romance, mãe Inácia. Você não está vendo? É um livro sério de estudo. De que trata? Você sabe que eu não entendo francês. Conceição, ante aquela ouvinte inesperada, tentou fazer uma síntese do tema da obra, procurando ingenuamente encaminhar a avó para suas tais ideias. Trata da questão feminina, da situação da mulher na sociedade, dos direitos maternais, do problema. Dona Inácia juntou as mãos aflita. E minha filha, para que uma moça precisa saber disso? Além desse trecho, na obra O 15, a Dona Inácia, né, que Conceição chama ela de Mãe Inácia, vai dizer, vai trazer uma preocupação em relação à condição da Conceição em não ser casada, né, pela idade e tudo mais. E ela diz que mulher que não casa tem uma aleijão, né, tem um problema, porque ela está, inclusive, deturpando a sua natureza. Ou seja, para a Mãe Inácia e para a sociedade da época, a mulher teria que casar, né? Ou tem que casar, que ter filhos. Senão ela tem algum problema, ela está mudando o curso da sua natureza. E nesse trecho ela traz aí, né, essa questão da liberdade da mulher em só ler obras que o padre indicasse, da questão da mulher não precisar saber, né, da sua condição, dos seus direitos, dos seus valores, não poder estar sempre, né, lendo diferentes obras, né, diferentes textos, estar sempre conhecendo sobre, principalmente, a sua condição na sociedade. Então, é uma história triste, né, não tão nessa parte, mas na parte dos retirantes, mas também é uma história crítica, né, em relação à realidade e à condição da mulher no Brasil na época. E a gente sabe que algumas coisas ainda perpassam, né, a época em que a obra foi escrita. A obra que eu destaquei ali no trecho é o 15 e é uma das obras mais estudadas da Raquel de Queiroz, por isso nós vamos dar destaque nesta aula a essa obra. No 15, nós vamos observar aí que o sertão está devastado, né, que é a época da seca. O nome do livro faz referência à seca de 1915, certo? Eu escolhi essa imagem que ela representa também um trecho do livro, que é quando a família de retirantes está indo embora do sertão por causa da seca, né, para tentando sobreviver, e eles deixam para trás essa vaca, né? E lá no texto a Raquel de Queiroz dá também traz um novo olhar, inclusive para os sentimentos do animal, né? Que olha a família indo embora, enquanto ela tem que ficar e morrer, né? A míngua, morrer sem poder, sem ter como se alimentar, né? Por causa da seca, sem ter água, sem ter nada. Em O 15, dois aspectos distintos merecem particular atenção, que é a estrutura e a linguagem. Vocês vão observar em relação à estrutura que há um modo engenhoso como a narrativa é amarrada, porque são duas histórias paralelas, que é a história da professora Conceição
e a história dos retirantes. Quanto à linguagem, destaca-se o uso do coloquialismo, com a função ou propósito de representar na escrita a vivacidade da oralidade sertaneja, e é uma característica defendida na primeira geração do modernismo, lembram? Na obra são construídas metáforas e comparações com base em elementos pertencentes ao campo semântico do sertão. Então nós vamos observar que a linguagem, né, as construções, as metáforas são relacionadas a um contexto específico que é o campo semântico do sertão. Então essa linguagem voltada a esse regionalismo. Trouxe também um trecho para mostrar, né, essa outra história paralela no livro 15, que é um pouquinho sobre a tragédia humana desencadeada pela seca. Lá se tinha ficado Josias, na sua cova à beira da estrada, com uma cruz de 2 paus amarrados, feita pelo pai. Então nós vamos agora conhecer um pouquinho da história de Josias. Josias é um dos 5 filhos, né, de Cordulina, e eu não me recordo agora o nome do pai, que no meio da travessia, né, desse momento que eles estão saindo do sertão, da seca para a cidade, em busca de sobrevivência, ele acaba se alimentando com uma erva daninha, uma espécie de planta que não serve para a alimentação humana. Então, ele acaba falecendo, né, envenenado. Ficou em paz. Não tinha mais que chorar de fome, estradar fora. Não tinha mais alguns anos de miséria à frente da vida, para cair depois, no mesmo buraco, à sombra da mesma cruz. Cordulina, no entanto, queria-o vivo, embora sofrendo, mas em pé, andando junto dela, chorando de fome, brigando com os outros. E quando recetou a marcha pela estrada infindável, chamejante e vermelha, não cessava de passar pelos olhos as mãos trêmulas. Pobre do meu bichinho. Então, mesmo ele tendo morrido né, de fome, Cordulina queria muito tê-lo ao seu lado, né? Mesmo passando fome, mesmo tendo que sofrer toda a travessia, mas ela gostaria muito de ter o filho ao seu lado. Mas, né, a seca, a questão aí desse momento no sertão, não teve como, não deu a ela, né, o privilégio de ter o filho junto, mesmo sofrendo durante essa caminhada. Nós encerramos aqui o capítulo sobre a geração de 30, esse primeiro momento da segunda fase, certo? Nas próximas aulas a gente vai dar continuidade, porque assim como a geração de 22, a geração de 30 traz aí mais alguns autores e também temáticas sobre as obras dos próximos autores. Um abraço e até a próxima aula.